não é só um númerozinho, não, é um baita trabalho para a gente resumir tudo naquele número que faz parte da manchete do jornal. Você que está nos acompanhando já deve ter ouvido falar de IGPM, IPC, IGP, INCC, IVAR, começou a ser falado agora há pouco, IPGF, índices econômicos, apontam a inflação de um setor, apontam projeções do mercado, são baseados neles. Tem alguns, por exemplo, o IPCA é um outro índice também, mas a gente vê esses índices e dificilmente a gente para analisar do que eles são feitos. A inflação acumulou, não sei quanto que está agora, 4% no IPCA, por exemplo. O IGPM chegou a mais de 30% no pico da pandemia. Mas 30% do quê? Baseado em quê? É sobre isso que a gente vai falar nessa entrevista especial de hoje, aqui nos 60 Minutos, quando eu tenho o prazer de conversar com o coordenador dos índices de preços da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, uma das responsáveis pelos principais índices econômicos do Brasil. Imagino que seja ou a principal ou a segunda principal, sendo que o IBGE é o principal. É isso mesmo, André Braz? Muito boa tarde. Olá, Arthur. Boa tarde. Um prazer falar com você. Então, o IGPM é um dos mais tradicionais, né? A FGV ela não é uma instituição oficial, mas ela já assumiu essa posição antes do IBGE ter a sua estrutura para apuração da inflação, né? Então, a FGV foi protagonista no desenvolvimento dos principais índices de inflação e também de medidas do produto interno bruto, né? Então, a equipe da FGV teve aí participação na metodologia e no desenvolvimento de importantes indicadores, né? Hoje a gente tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como nosso instituto oficial de estatística. Então, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, é o índice oficial de inflação, né, do nosso país. E os nossos índices servem como um apoio, porque a gente não só mede a inflação ao consumidor, mas a gente mede também a inflação para a indústria, para o agronegócio e para a construção civil. E é aí que entra o IGP, né? O IGP, o mais conhecido é o IGPM, mas existem 3 versões dele, né? Existe o IGP-10, o IGPM e o IGPDI. Essas versões elas só se diferenciam pelo período de coleta. E a gente tenta antecipar o comportamento dos preços o mais rápido possível ao longo do mês. Então, o IGP-10 ele faz uma leitura que pega o dia 10 do mês anterior, no caso agora seria o dia 10 de setembro, e iria até o dia 11 de outubro. Né? Então, esse seria o calendário de coleta do IGP-10. E aí, ele, na divulgação dele, ele mostra, né, como é que a inflação está se comportando ali nos primeiros 10 dias do mês. Depois, a gente tem o IGPM, que é de 21 do mês anterior, no caso seria 21 de setembro a 20 de outubro. Né? E ele foi desenvolvido e pensado dessa maneira porque ele foi lançado em 89. Naquela época ainda não era o real, a gente vivia uma hiperinflação e o mercado financeiro precisava de um índice ágil que fosse divulgado logo no início de cada mês. Então a coleta dele terminava no dia 20 e a fundação tinha uma semana para apurar. Ele sempre no penúltimo dia útil de cada mês ele é divulgado, né? Um rito que a gente mantém até hoje. E aí o mercado tinha, através do IGP, uma informação da inflação das famílias, né, do consumidor, da construção civil e também das indústrias e do agronegócio. Então, o IGPM é um índice muito amplo, ele mede a inflação de segmentos importantes, né, da nossa economia e transforma isso tudo num número só, né? Mas, apesar de ser um número que a gente lê no jornal, ele tem uma composição que permite a gente analisar, né, o comportamento da inflação em vários segmentos, né, de maneira individual. Então, a gente sabe dizer se, por exemplo, os preços, né, dos alimentos que a gente está consumindo, né, comprando no supermercado, estão subindo na indústria, né? E se a matéria-prima proveniente que é usada na fabricação daqueles alimentos também subiu. O IPA tem essa vantagem, né, o IPA é um dos componentes do IGP responsável por medir a inflação do agronegócio e também das indústrias. Então, no IPA a gente tem cotações de grandes commodities, como milho, soja, trigo, também tem as minerais, minério de ferro, alumínio, tem o preço dos combustíveis, tem o preço de vários bens já semi-elaborados, como máquinas, equipamentos, né? Até chegar ao produto final lá, o produto mais próximo do consumidor, né?
Então, quando a gente percebe que o trigo, por exemplo, a commodity de trigo, está subindo no IPA, né, que é um índice de preço ao produtor, aquilo já antecipa para a gente que o mais cedo possível, né, o preço dos derivados do trigo vai começar a subir. Então, a gente já fica de olho em massas, pães, biscoitos, né, macarrão, para acompanhar, porque se esses produtos são derivados dessa commodity e essa commodity ficou mais cara, eles também vão subir de preço. A mesma coisa acontece com o leite, né? O leite contamina uma família muito grande de derivados. E esses grãos, especialmente a soja e o milho, são usados como ração para trato animal. Então, encarecendo essas commodities, a soja e o milho, a gente também pode ver uma carne suína ou uma carne de frango mais cara. Então, o IPA, né, que é o Índice de Preço ao Produtor Amplo, ele ajuda a gente a antecipar a inflação que o consumidor vai perceber. A gente até brinca que o IPA fica grávido, né, na inflação do consumidor, porque ele antecipa esse fenômeno, né, mostrando que as matérias-primas estão ficando mais caras. Depois, um outro componente importante que a gente tem dentro do IGP é o IPC, que é muito parecido com o IPCA do IBGE, só que calculado pela FGV. E ele mede exclusivamente a inflação da família. Quer dizer, o que as famílias estão percebendo no seu dia a dia aí com aumento de preços, né? São alimentos, vestuário, gasto com domésticos, né, com aluguel, condomínio, energia, água. Tudo isso está representado no Índice de Preço ao Consumidor, né, no IPC. E, por fim, a gente tem o Índice Nacional de Custo da Construção, que é o INCC, também um componente do IGP, e que mede, né, a inflação na indústria de construção, mas é uma construção de habitações residenciais, somente para residenciais. E ali a gente vê o comportamento dos materiais, dos serviços e também da mão de obra envolvida na construção de residências. Então dá para ver que o IGP é muito complexo, muito amplo, né? Mas acaba que ele não é exatamente, ele não foi desenvolvido, né, para ser usado como indexador do aluguel, como você bem colocou. A história por trás é interessante, né? Eu tenho as minhas hipóteses, não tenho certeza delas, mas tenho as minhas hipóteses, né? Quando o IGPM foi desenvolvido, como a gente vivia num contexto de hiperinflação, né, como eu bem disse, ele era muito parecido com o IPCA, né? Os dois andavam praticamente de mãos dadas. Se a gente volta no tempo e monta uma série temporal, né, descrevendo lá os resultados em 12 meses, né, do IGPM e do IPCA entre 89 e 94, você praticamente não vai conseguir separar a curva do IPCA do IGPM, tão próximo que eles eram. Mas qual a vantagem do IGPM naquela época? Como eu disse, ele era publicado primeiro, né, dado que a coleta dele terminava no dia 20 de cada mês e ele era divulgado no penúltimo dia daquele mês. Então era um índice ágil, né, e era parecido com o índice oficial. Então, se são praticamente iguais, né, e esse está saindo mais cedo, eu vou usar o IGPM, não vou usar o IPCA, né? Só que isso se espalhou como fogo em palha, e a gente sabe como é que são os contratos, né? Você copia e cola. E não houve assim, um debate sobre o IGPM, né, a utilidade dele para o mercado imobiliário, depois da estabilização da nossa economia, né? Depois da gente ter vencido a inflação, que veio com a implantação do Plano Real em julho de 94. Então, a partir do Plano Real, a gente começou a perceber que alguns movimentos de preço que a gente via ao produtor, né, cotação de commodities e tal, não apareciam na mesma magnitude no consumidor, né? A gente desindexou a economia, né? Então, o preço subia de algumas matérias-primas, mas não era integralmente repassado ao consumidor, porque um bem final ele é composto por vários outros itens, então uns sobem, outros caem, e essa correlação fica reduzida, né, diminui. E também tem a questão cambial, né? A nossa moeda, como o IGPM ele está mexendo com o preço dessas grandes commodities, né, soja, milho, trigo, minério de ferro, isso tudo é cotado em dólar, negociado em bolsa. Então, as desvalorizações cambiais que a gente sofreu, né, ou sofre até hoje, influenciam mais o IGPM do que exatamente o IPCA. Então, o IGPM é mais volátil, ele registra movimentos de segmentos que não tem a ver com o mercado imobiliário. Mas no passado, né, ele era muito mais próximo ao IPCA e por isso ele acabou sendo adotado, né, com a vantagem de ser publicado primeiro. E a FGV e o IBGE são instituições que têm fé pública, né? Dificilmente a gente vê uma contestação de uma estatística
publicada por uma instituição ou pela outra. Então, fé pública, a gente podendo antecipar um resultado de um índice importante, acabou fazendo o IGPM como o índice predileto aí do setor imobiliário. E ele também foi usado em vários outros segmentos, né? Em determinado momento do tempo ele era usado para reajuste da energia elétrica, para reajuste da água. E aí ele começa a fazer um pouco mais de sentido quando ele está levando em conta a desvalorização cambial, né? Porque existem setores que são mais expostos ao câmbio. Como o IGPM tem uma correlação mais forte com o câmbio, ele acaba sendo mais útil nessa situação do que o próprio IPCA. Então, o uso do indicador, né, do índice de preços, né, para indexar um contrato, precisa ser bem entendido. Né? Esse contrato é do quê? Ele serve para quê? Né? O que a gente quer medir? O que a gente quer preservar o valor ao longo do tempo? Né? Que inflação afetou esse segmento? Então, a gente sabendo responder essas perguntas, a gente indica qual índice de preços está disponível para cumprir esse papel, né, de indexador. E a gente também tem que sair dessa questão da indexação, a gente tem que permitir que o mercado negocie, né, seus reajustes. Né? Quem disse que precisa ser indexado? Né? Às vezes você está indexando, você está distorcendo o preço de um segmento, está criando mais dificuldade para ele se desenvolver, está lesando o consumidor, protegendo um setor que não precisa e plantando ineficiência. Né? E o que vai fazer você merecer um valor maior no seu contrato é o quanto você tem a oferecer a mais. Né? É claro que a gente tem uma inflação que corrói o valor do dinheiro no tempo, mas alguns segmentos são menos afetados do que outros. E nesses que são menos afetados, cabe um reajuste anual, né? Ou tem que ter um indexador? Eu acho que nem sempre. Né? Então, há um grande espaço aí para o debate, e desindexar a nossa economia é super importante para a política monetária também, porque a indexação nada mais é do que você pegar a inflação de ontem e colocá-la no... Você vai pegar a inflação de 2022 e botá-la em 2023, né? Então, você cria aí uma ineficiência para a economia muito grande, né? Agora, alguns segmentos precisam, sim, de indexação, a gente sabe disso, e existem aí, então, vários indicadores para cumprir esse papel, mas a gente precisa entender o que a gente quer corrigir, né? E que índice para aquela função tem disponível na economia hoje. O que mais chamou a atenção, principalmente na época da pandemia, é que mesmo quem acompanha os índices há bastante tempo, sabe que não é a mesma coisa o IPCA e o IGPM, mas a variação foi abismal entre os dois, enquanto as pessoas viviam em IPCA e, de repente, o escritório que não opera nada em dólar, um escritório de serviço normal, teve aumento de... A gente chegou aqui a receber reclamação de gente que teve aumento de aluguel de 30%, por algo que não impactou em nada a vida dele, ainda no momento de dificuldade, né? Mas pela tua explicação, e até foi uma explicação bastante longa, que corrobora o que eu imaginava, que o IGPM é meio que a cesta principal, né? Porque tem muitos dos índices da FGV ali dentro. Como é que vocês trabalham aqueles que não estão tão dentro do GPM, por exemplo? E aí eu queria já puxar um dos novos, que é o que me motivou, na verdade, a buscar essa entrevista, que é o IPGF. Eu soube dele agora em outubro. Eu não sei há quanto tempo que ele foi criado, mas eu sei que ele é recente. E eu gostaria de ver como é que vocês pensaram esse índice novo, se ele é um proxy, algo baseado no IPCA, no IGPM, se houve uma demanda daqui a pouco de algum órgão público de eu preciso entender melhor essa situação aqui, por favor, calculem isso para mim. De onde é que ele nasceu? Porque parece, pelo que eu vi da Sexta, que ele é realmente mais colado à nossa realidade do cidadão comum que vai no mercado, abastece o carro, do que o próprio IPCA. Então, primeiro a questão do IGP, né, do IGPM. O IGPM é uma média ponderada de 3 segmentos, né, como eu falei, né, do agronegócio, indústria, da inflação da família e também da construção civil. A gente pondera com 631, né? Agronegócio e indústria tem peso de 60%, as famílias peso de 30% e a construção civil de 10%. Então, essa média ponderada origina um número lá do IGPM, que era uma tentativa da gente medir a inflação global, que afeta diferentes segmentos, né? Mas acaba não pertencendo a ninguém, propriamente. O IGPM é uma jabuticaba, só existe aqui no Brasil. Né? Teve seu papel, foi importante. Agora, o que é mais importante do IGPM são os resultados de cada indicador que
que o compõe, né? Se a gente acompanha a inflação em diferentes segmentos, isso é muito útil para a gente antecipar os movimentos da inflação, ver onde ela está se materializando com maior velocidade e com maior ferocidade, né? Sim. Se ela está muito concentrada em alimentos, se são as tarifas públicas que estão puxando a inflação, se é a parte de serviços, né, que a gente consome no dia a dia que estão ficando mais caras. Então, entender onde a inflação está sendo mais persistente, se ela está muito espalhada em todos os segmentos, tudo isso, esses são os elementos que o índice de preços fornece para a gente, que é muito importante para a política monetária, né? Se a inflação está muito espalhada, você está em tudo quanto é lugar, aí é hora de subir juros, né? Você tem que apagar aquele incêndio. Se ela está muito concentrada num determinado segmento, pode ser porque, por exemplo, houve uma quebra de safra, né? A agricultura foi prejudicada, os alimentos ficaram mais caros e aí pressionou um pouco mais a inflação, mas não é um fenômeno generalizado, está concentrado. Então o tratamento ali é diferente. Você pode até subir juros, mas você sabe que não tem como o juro combater uma inflação de oferta, né? Você não teve trigo para vender, como é que você vai evitar que o pão fique mais caro, né? Então você precisa ofertar mais trigo para a inflação do pãozinho baixar. Então o juro perde um pouco a sua atração ali, né? Então o GPM tem um papel importante. Mas a gente tem uma agenda aqui de estudar novos indicadores, né? Uhum. Então, o IPGF ele está sendo pensado há mais de 10 anos. Né? A gente não divulgou, porque a gente queria divulgar ele mensalmente, e a gente não tinha condições de fazer isso até o início desse ano, né? Quando ele efetivamente foi lançado. Mas ele é um índice de laboratório, a gente acompanhava dentro da FGV, exatamente por ele ter uma agilidade maior em medir as mudanças nos hábitos de consumo das famílias. Porque um elemento central para você medir a inflação é você saber o que é importante, o que está ganhando importância, o que está perdendo importância na cesta de consumo das famílias. Né? Por exemplo, na pandemia, a gente não podia viajar de avião. Né? Uhum. Então, o que aconteceu com o peso da passagem aérea no orçamento das famílias? Ele praticamente zerou. Né? Você podia até comprar, mas para um voo que fosse, sei lá, muito na frente, né? Então, essa despesa diminuiu muito. Então, não importa se o preço da passagem estava subindo muito na época, porque ninguém estava viajando. Então, mesmo que a passagem estivesse muito cara ou muito barata, aquilo ali não ia ajudar a inflação em nada. Por quê? Porque ninguém estava comprando aquele serviço. Ninguém podia viajar. Então, o peso da passagem aérea no IPGF ficou praticamente zero, né? Representando isso. Olha, as famílias não estão consumindo esse serviço agora. Agora, em contrapartida, né, a gente estava comendo mais, né, a família toda reunida em casa, fazendo as 3 principais refeições todos juntos o tempo todo. Então, as famílias precisavam reforçar sua despensa, né? Porque no dia a dia, a família quase não se reúne o dia inteiro, né? Sai para a escola, sai para o trabalho, né? A família se encontra em uma das refeições apenas, quando muito, né? Então, às vezes, a gente come mais fora de casa do que em domicílio. Mas na pandemia era diferente. Então, o peso da alimentação no orçamento familiar aumentou muito. Né? Eu estou gastando mais com comida, então a comida está roubando, né, um espaço maior na minha renda. Então, o peso da alimentação subiu bastante na pandemia. E o IPGF mostrou isso. Né? Ele descolou. O IPCA tinha lá um peso para alimentação de 15%, quer dizer, 15% da renda era, em média, né? Era gasto com alimentos no domicílio, e o IPGF 25%. Quer dizer, mostrou um aumento temporário. Agora ele voltou para 15%, está muito parecido com o IPCA do IBGE. Por quê? Porque agora a gente saiu da pandemia, né? Está tudo mais que quase que na atividade normal, né? Pré-pandemia. Então agora a gente também come fora de casa. Né? As crianças voltaram para a escola, não fazem todas as refeições em domicílio. Então a situação mudou um pouco e isso está representado no número do IPGF. E o IPCA não faz isso? Ele faz também, só que o IPCA faz em intervalos de tempo mais longos, não faz isso mês a mês, porque o IPCA precisa da pesquisa de orçamentos familiares, a POF, que é uma pesquisa que visita os lares para entender onde as famílias estão gastando o seu salário. Quer dizer, quanto você compromete da renda com alimentação, com gastos com a moradia, com vestuário, com educação, com carro, né, e com várias outras despesas do dia a dia. Então, pela POF, a gente consegue saber qual, em média, o percentual que a família gasta com tudo isso. Mas aí, aquele peso ele fica praticamente estável.
até que uma nova POF seja realizada. E as POFs, elas são pesquisas muito caras, e elas levam 1 ano, no mínimo, para serem preparadas, porque o consumo da gente, a nossa demanda, ela muda em função da época do ano. Por exemplo, no inverno você não consome tanto ar-condicionado, mas no verão você consome. Então, o peso da conta de energia no seu custo de vida, ele é pequeno no inverno e grande no verão, né? Isso em cidades que têm essas estações bem definidas, né? Então, isso, para a POF pegar essas diferenças de consumo em diferentes épocas do ano, ela precisa durar 12 meses, né? E a entrevista vai acontecendo com essas famílias nesse período de tempo, para investigar, em média, quanto ela está comprometendo da renda com energia. Então, a média é o seguinte, é o que ela comprometeu de energia elétrica no inverno, quanto ela comprometeu nas outras estações, inclusive no verão. A média desse gasto todo vai ser o peso médio da energia no custo de vida, né? Mas o IPGF, ao contrário do IPCA, vê isso mês a mês. E como é que a gente vê isso mês a mês se o IPGF não tem POF? A gente vê pelas contas nacionais, que o consumo das famílias está nas contas nacionais, que é o componente do PIB, né, que é usado para medir o Produto Interno Bruto. Então, como a gente tem um núcleo de contas nacionais na FGV, esse núcleo que domina bem, né, essa parte, estima para a gente qual é o percentual médio que as famílias estão consumindo de cada produto e serviço mensalmente. Então, a gente não só pesquisa os preços, como a gente também sabe estimar qual é o peso daquela despesa no custo de vida mês a mês. Uma forma da gente adaptar mais rapidamente o consumo da família ao índice de inflação. E essa não é uma tecnologia inédita, né? A gente buscou inspiração num índice que existe nos Estados Unidos, é calculado pelo Bureau Economic Analysis, pelo BEA, lá nos Estados Unidos. E esse índice é o PCE, Personal Consumption Expenditure. Esse PCE, ele tem uma metodologia parecida com a do IPGF. E ele também é muito observado pelos economistas, né, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, né? Então, quando eles vão debater aumento ou queda de juros, eles olham o PCE, né, exatamente para ver como ele está em relação ao IPC deles tradicional, porque eles também têm um CPI lá, que é um índice de preço ao consumidor, nos moldes do IPCA, calculado pelo IBGE. Mas eles também olham o PCI lá fora porque ele tem essa agilidade, né, e medir alterações no padrão de consumo das famílias. Então, ele é como se fosse uma prova real, um duplo cheque, né, para a gente saber onde é que a inflação realmente está se manifestando com mais força, se de forma generalizada ou não, né? Então, ele é um instrumento de análise, né? Não veio para substituir nem concorrer, veio para somar. Ele é um novo instrumento de análise, porque como ele se adapta mais ao consumo das famílias, as mudanças, né, nos padrões de consumo, ele acaba se tornando mais útil também para monitoramento da inflação. Um outro fato que a gente reparou na pandemia era de computadores, né? De uma hora para outra, a família se viu pressionada, né, a comprar mais computadores, né, principalmente famílias que têm filhos em idade escolar diferente, né? Um assiste uma aula, eles assistem a aula no mesmo tempo em turmas diferentes, né? Isso é muito comum, né? O marido e a mulher, né, em suas atividades profissionais, cada um precisa de um computador, não dá para dividir computador. Então, de uma hora para outra, o consumo de computadores disparou, né? Numa época em que microchips, peças, estavam chegando com muito atraso, né? Tinha aquele gargalo nos portos, né? Muitos navios não podiam atracar. Então, isso tudo gerou uma crise também de oferta de semicondutores que afetou até a indústria automobilística, né? Mas o computador subiu muito de preço e passou a pesar mais no orçamento familiar, de maneira rápida, né? E isso o IPGF também mostrou, o aumento do peso dos computadores no custo de vida, né? As famílias, enfim, gastando mais com a compra desses equipamentos. Então, agilidade para ter esse feedback rápido, só o IPGF mesmo, ou o PCI lá nos Estados Unidos, porque eles fazem essa leitura mais tempestiva do consumo das famílias nas contas nacionais. Eles não dependem da POF, que é uma pesquisa muito boa também, usada para várias finalidades, para a gente entender as mudanças nos padrões de consumo, hábitos e tudo mais da população, mas que demora muito. Então, isso, às vezes, joga contra, né, a utilização dele. Mas com o IPGF, a gente acaba tendo uma outra ferramenta de análise para somar aquelas que a gente já tem, né?
Para quem está acompanhando pelo rádio, eu estou conversando com o André Braz, que é coordenador de índices de preço da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Uma das questões tu já me respondeu, que é sobre em quanto tempo que é calculado. E tem uma outra questão também, que é o seguinte, esses índices mais novos, eles estão super atualizados. Inclusive, eu vi que mesmo um índice sendo lançado, tanto o índice de análise econômica real, quanto índices da Bolsa, por exemplo, Ibovespa, IDIV, o Small, a Teva fez um de Small Caps também recente, define os parâmetros do índice e acaba fazendo um backtest, né, um teste para trás, para ver como teria performado esses parâmetros no passado. Então, eu imagino que, mesmo sendo lançado esse ano, o IPGF deve ter um histórico interessante também de inflação que possa ser estudado. Mas vamos pensar nos índices mais antigos. O quanto que é possível alterar a cesta e o quanto que são alteradas as cestas desses índices mais antigos, atualizando, né, deixando próximo à realidade atual, sem perder validade histórica, porque eu imagino que você comparar, por exemplo, quantas máquinas de escrever tem num escritório em 1990 e em 2023, é uma coisa assim de maluco, vamos chamar a pessoa de ignorante, de o que eu quero saber de máquina de escrever. Deve ter 2 máquinas de escrever na cidade aqui em Criciúma. Então, assim, como é que faz para manter atualizado sem perder o histórico? Então, esse histórico ele não é revisto, né? A gente não recalcula, exatamente para permitir que as coisas mais importantes façam parte do índice naquele momento. Então, na época que a máquina de escrever era um instrumento essencial, como é um computador hoje, ela fazia parte dos índices de inflação e tinha sua importância relativa. Assim como o videocassete, a enceradeira, né? Muita gente deve se perguntar aí depois para nos ouvir, né? O que é enceradeira? Pois é. Mas, enfim, é um eletrodoméstico, enfim, cada lar tinha a sua enceradeira, né? Para encerar o chão, né? Passar cera no chão. Então existem coisas que o próprio DVD, que é mais recente, né? Sucedeu o videocassete, depois veio o Blu-ray, que também já foi, agora é streaming TV, né? São essas TVs que você acessa pela internet. Então, a cada momento você tem uma renovação, né, dos itens de consumo que são também colocados nos índices, né? Por isso que é importante a gente fazer essas revisões no índice, exatamente para a gente jogar fora coisas que as famílias não consomem mais, deixar de medir aquela inflação ali e acrescentar coisas que são relevantes, né, que estão no centro das atenções agora do gasto familiar, né, que a família se compromete mais a ter. E essa última POF do IBGE trouxe coisas interessantes, trouxe o táxi por aplicativo, a gente não tinha táxi por aplicativo, trouxe a streaming TV, né, com um peso grande, trouxe TV por assinatura também com um peso maior, que esse tipo de serviço está sendo mais consumido, né? Então, em contrapartida, aposentou outros itens que ainda são importantes, mas que não são tão importantes quanto os mais recentes, né? Então, essa troca é normal e a gente não volta para trás, a gente não recalcula para trás, porque alguns índices são indexadores, né? Então, como é que você vai ter 2 resultados para um índice que indexou um contrato? Alguém pode se sentir lesado e pode querer entrar na justiça para fazer valer o menor, né? Dado que é IPCA, tudo é IPCA, não está citando qual é a versão, eu quero que dê o menos, né? Então, isso causaria um grande desequilíbrio, né, para a nossa economia. Então, índices que normalmente são utilizados como indexadores, como o IPCA e o IGPM, a gente não recalcula para trás. Esse recálculo pode ser feito em laboratório, né, dentro das instituições de pesquisa, para a gente estudar, mas nunca para ser um índice público, né? A gente nunca vai divulgar o resultado. E o IPGF, como ele não indexa nada, ele não tem essa proposta de ser indexador de nada, a gente não orienta que ele seja usado como indexador, só como um índice para análise, né, do cenário de inflação. A gente recalculou de 2020 para cá, né? Além disso, a gente revisa os valores, os resultados do IPGF, porque as contas nacionais sofrem revisão também, né? Então, a gente revisa os resultados do IPGF, que é algo que não acontece em nenhum outro índice de inflação. No momento que ele foi publicado, o que vale é o que foi publicado, né? Exatamente por conta dessa indexação, né? Alguns índices são citados em contrato e você não pode ter 2 resultados diferentes para o mesmo índice.
Mas no caso do IPGF, que não veio com essa pretensão, né, de ser citado em contrato, ele admite revisão. Então, o valor, a inflação do mês passado, por exemplo, foi 0,2. Se daqui a pouco a gente recebe uma informação que nos ajuda a medir melhor a inflação do mês passado, e ela, por exemplo, diminui, passa a ser 0,1, a gente vai consertar o resultado, né? Nós vamos lá melhorar o resultado de setembro botando 0,1, que é um resultado que a gente mediu melhor com informações que não tinham chegado a tempo da apuração passada, mas que chegaram para uma apuração à frente. Então a gente revisa. É claro que não vai ficar revisando a série temporal toda, a gente revisa os 3 últimos meses, né? Também não é uma revisão muito longa, até para que ele seja usado para análise, né? Senão você faz uma consulta, está um valor, faz outra consulta, está outro valor, e aí ele perde a credibilidade como um índice também para análise do comportamento da inflação. Então, essas revisões são para curto espaço de tempo, permitindo, né, que a série temporal dele seja usada para estudos, né? Mas ele senão vira aquela frase do Malan, né, que até o passado é incerto no Brasil, né? Ficar revisando demais. Exatamente, faria muito sentido agora se a gente também revisse o índice o tempo todo, toda hora e toda a série temporal, né? Não é essa a proposta. A proposta é melhorar os resultados ali dos últimos 3 meses, né, com base em informações que a gente recebe, né? Porque as informações das contas nacionais têm um ritmo de apuração diferente dos índices de inflação. O que a gente faz é uma adaptação para que as informações de contas nacionais sejam usadas nessa proposta, né, de ver, né, como a cesta de consumo das famílias evolui ao longo do tempo de forma mais rápida, né? Eu queria entrar bem nesse ponto sobre a origem dos dados. O quanto que os dados são buscados pela própria FGV para os índices e o quanto que é buscado de dados ou públicos ou não públicos, porque eu imagino que a FGV receba alguns dados que venham direto do IBGE ou que venham direto do governo, que eu não teria acesso, por exemplo, por questões de FGV ser a FGV, né? Como tu mesmo falou, tem fé pública, então deve ter alguns acessos a mais. Mas o quanto que o trabalho nesses índices é de busca de dados e o quanto que é de definir a equação, de compilar os dados e de pegar aqueles mesmos dados que qualquer um teria e fazer a conta correta ou a conta mais adequada à pergunta que é feita. Então, no caso do IPGF, as informações são públicas, o cidadão comum tem acesso a elas, né? Então, a gente usa dados das contas nacionais disponíveis no site do IBGE e também as variações que são publicadas no IPCA do IBGE, que também são públicas, qualquer pessoa pode baixar. O que a gente tem é uma metodologia que a gente desenvolveu para ter essas informações de contas nacionais transformadas lá nas ponderações do índice, né? Aí é uma coisa mais técnica, mais difícil de ser reproduzida fora da FGV, precisaria da metodologia, né? Então, o cidadão comum não vai ver isso em qualquer lugar. Mas os dados que a gente usa são 100% públicos. A gente não tem acesso a nenhuma informação que o público não tenha, né? Tudo bem, a gente pode eventualmente pedir uma pesquisa que uma instituição fez e que não divulgou. Isso eventualmente acontece, mas a proposta do IPGF não é essa. Para a confecção dele, são dados 100% públicos, né? Então, não existe ali nada que a gente esteja produzindo, né, à parte ou recebendo de maneira exclusiva, né, para a produção desse índice. Todos os dados ali são públicos e ele também é um índice público. A gente estima e divulga, né? A gente não fica com nada. A gente quer que as pessoas usem o IPGF para melhorar suas análises, seus modelos de previsão, para haver um debate mais rico sobre a tendência da inflação. Uma outra questão, que é uma polêmica que a gente citou no início da conversa, é o aluguel pelo IGPM, que o IGPM, principalmente por conta da pandemia, estourou por conta do dólar, que quando fala de insumos e fala de produção e de agronegócio, o dólar impacta diretamente, acabou saindo da realidade, acabou estourando da realidade. Aí a FGV tem o índice de variação de aluguéis residenciais. Aí eu queria primeiro entender quando é que ele foi criado, se ele foi criado por conta dessa discrepância ter se mostrado tão gritante durante a pandemia, e como é que ele é calculado, se existe uma cesta de itens que poderiam alterar o aluguel, ou se ele é uma média dos aluguéis no Brasil? Então, ele é uma média dos aluguéis no Brasil, né?
Mas como é que a gente calcula o IVAR, né, que é o Índice de Variação do Aluguel Residencial? A gente recebe informação de várias imobiliárias espalhadas aqui pelo país. Por enquanto, a gente só mede o IVAR para 4 grandes cidades, e a média dessas 4 grandes cidades é o IVAR Brasil, que a gente tem por enquanto. Mas a ideia é expandir ele para o máximo de cidades, estabelecendo acordos de parceria com as imobiliárias. Porque a matéria-prima do IVAR não é o aluguel de oferta. Aquele aluguel que você encontra no jornal ou num site especializado que oferta imóveis, né? É o aluguel que tem um contrato assinado, que tem um inquilino lá, morando no imóvel, pagando regularmente o aluguel. Então, isso é mais difícil da gente conseguir no mercado, né? Se a gente quiser calcular um índice semelhante ao FIPZAP, que é um índice de aluguéis de oferta, é mais fácil, né? Porque o dado é público, né? Mas esse aluguel de oferta ele tem algumas desvantagens. Porque, por exemplo, você é um proprietário e vai colocar o seu imóvel para alugar. Sua proposta ali é de R$2.000. Você acha que seu imóvel vale um aluguel de R$2.000. Então, você bota esse preço lá no seu anúncio. E aquele preço vai ficar em R$2.000 durante muito tempo, né? Aí, se você encontrar alguma dificuldade de alugar, está demorando muito a alugar, você pode revisar aquele preço para baixo. Bota lá, sei lá, 1.750, 1.500. E aí espera mais um pouco, exatamente para você ver, né, se aquele aluguel, se você encontra um inquilino naquele nível de preço, naquele valor. Então, é um preço mais rígido, né? Ele não muda toda hora, né? Já uma amostra de aluguéis que tem contrato, toda hora você tem ali um valor diferente, ou porque você está exercendo o índice que está no contrato, né? Ou porque você está negociando diretamente com o seu inquilino, com o seu proprietário, né? Sim. Porque o que vale mais nesse segmento é a negociação entre as partes. O contrato ele tem que ter um indexador, está lá, mas na pandemia, por exemplo, o que vigorou mais não foi o IGPM de 30%, 40%, foi o acordo, né? Porque para o proprietário não vale a pena forçar a barra do inquilino, porque o inquilino vai embora, né? Um inquilino bom pagador, que pagava em dia, vai embora, porque ele não vai aguentar um reajuste de 30%, e o proprietário vai ficar sem a renda do aluguel e ainda gastando com o imóvel vazio, que tem que pagar o condomínio, tem que pagar os mínimos lá de energia, de água. Então, nenhum proprietário quer isso, né? Porque uma parte da rentabilidade do imóvel, que é um ativo, é exatamente o aluguel. Então, eu quero manter aquele imóvel ocupado a maior parte do tempo. Então, na pandemia, o que a gente fez? O IVAR foi lançado depois da pandemia, né? Em 2021, 2022. Sim. Mas a gente calculou retroativo a 2020. E a gente viu na pandemia o aluguel negativo. Então, ao contrário daquele negócio, o IGPM 30%, 40%, o aluguel estava negativo. Por quê? Porque muitos proprietários reduziram o valor do aluguel para não perder o inquilino. Houve uma migração muito grande, né, de famílias dos grandes centros urbanos para áreas do interior, exatamente para fugir da Covid, para ganhar qualidade de vida, dado que o trabalho e a escola podiam ser remotos. Então, houve uma oferta maior de imóveis, né, porque inquilinos saíram das cidades e foram para o interior, então muitos imóveis ficaram vazios, né? Então o inquilino podia mudar, aquele inquilino que tinha mais rigidez não pôde sair, podia mudar de um apartamento para o outro, trocando um caro por um barato. Isso aumentou o poder de barganha do inquilino, e o proprietário desesperado, que é uma fonte de renda que ele não podia perder num período em que a economia estava praticamente parada. Então, houve espaço para negociação entre inquilinos e proprietários, e o saldo disso foi uma variação negativa para o aluguel residencial, de acordo com o IVAR, com as informações que a gente recebeu das imobiliárias. Se ficasse a cargo do aluguel residencial que está no IPCA do IBGE, ou mesmo o do IGPM, seria um absurdo. Mas a gente estaria medindo uma inflação que não aconteceu, né? Porque mesmo contratos de locação que não tinham IGPM, tinham, por exemplo, o INCC, né? Alguns a Constituição Civil para isso, ou outros tinham o próprio IPCA já de longa data, né? Mesmo para esses, muitos não reajustaram, né? Ao contrário de aplicar o IPCA, que estava muito mais baixo do que o IGPM, eles mantiveram o aluguel congelado, exatamente para dar um fôlego para o inquilino que também foi prejudicado pela pandemia, né? Às vezes o cara era um médico, ficou impedido de atender pacientes durante um tempo, ou um engenheiro que não podia entrar nas obras, um arquiteto que não podia visitar os clientes, um vendedor ambulante que não tinha para quem vender nas ruas desertas. Então, essas
pessoas que tinham renda mais alta, que se viravam bem com o aluguel, de repente se viram de pés e mãos atados, a renda desapareceu, mas a pessoa continua de boa índole, ela quer pagar o aluguel, mas de repente se você fizer um ajuste para baixo no valor do aluguel, ela continua no imóvel pagando em dia, como ela sempre fez. Então o proprietário, muitos proprietários fizeram essa reflexão e praticaram isso, né? E o IVAR captou isso, e os outros índices não captaram, o IGPM não captou, o IPCA não captou, né? Então o próprio IPC da FGV não captou, mas o IVAR, como tem essa dinâmica de coleta, né, que pega lá o contrato, né, ele viu realmente estabilidade e redução do valor. E foi bem interessante, porque aquilo validou o que a gente queria. Né? A gente queria ver o que estava acontecendo no mercado imobiliário. Pessoas saindo dos grandes centros, o indicador que é apelidado de índice do aluguel lá em cima, né, de 30%, 40% de variação em 12 meses. Como é que o mercado estava se comportando naquele caos, né? Estavam negociando, as pessoas sentaram para conversar. E isso é uma coisa que não deve acontecer só na pandemia. Não é que você tem um índice lá no contrato que acabou, né? Você pode procurar o seu proprietário sempre que você achar necessário para rever o valor do seu aluguel. Né? Você diz, olha, eu não estou concordando, aqui no prédio tem um valor aí, tem um imóvel igual, que está, enfim, 15% mais barato, eu vou migrar para esse imóvel mais barato e vou abandonar o seu. Ou você quer uma negociação, você abre para uma negociação. Isso existe o tempo todo, né? Eu fiz um conserto no seu apartamento, uma benfeitoria aqui, será que me cabe um desconto, né, por 12 meses? Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa. E isso, sendo colocado na mesa e fazendo parte do aluguel, o IVAR capta. E é isso que a gente quer, que ele seja o mais preciso possível, né? E vocês já acompanham o uso desse índice? Ele já está sendo bastante usado, pelo menos nessas 4 cidades onde ele é averiguado, ele já está sendo indexador dos aluguéis, e sendo indexador dos aluguéis, no caso de ser negativo, tem caso em que contratualmente há uma redução do aluguel? Porque tu falou de situações negociais, mas assim, eu já peguei contrato de aluguel que era pelo IGPM, mas não tinha redução. Então, se o IGPM fosse mais 30, aumentava 30, se fosse menos 20, ficava 0. Eu acho que tudo é negociável. Tem alguns contratos que colocam que quando o índice está negativo, o aluguel fica estável, não sofre nenhuma variação. Né? Quando é para baixo, fica igual. Mas isso está no contrato. Se estiver no contrato e o inquilino achar que não cabe uma conversa com o seu proprietário, cumpra-se o contrato. Né? Mas tem contratos que não tem isso. Né? Então, pode ser o índice em qualquer direção, para cima ou para baixo. Se ele cair, teria que valer a queda também. Né? Mas é claro que nessas situações é que vale a negociação, né? Que vale sentar para conversar. Olha, vai reduzir mesmo? Olha, reduz, porque eu fiz aquilo, melhorei seu apartamento, troquei, sei lá, as portas, pintei, troquei piso. Então, são coisas que estão agregando valor a um patrimônio que não é do inquilino, né? E precisa ser compensado de alguma maneira. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa, né? Para uma negociação, para ser justo para ambas as partes. Uma boa conversa, ninguém escapa. Mas, em geral, quando não há acordo, cumpre-se o contrato. Né? Se o contrato estiver dizendo que, em caso de índice negativo, o aluguel fica estável, fica mantido, né? Não há o que fazer. Né? Aí tem que ir para o juiz decidir aí quem tem razão. Mas, estando no contrato, fica difícil. André Braz, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos. Muito obrigado por ter explicado esse mundo dos índices, que a gente só vê o produto final, mas é muito interessante as pessoas entenderem o que é calculado e por que faz sentido na vida, né? Não é só um número, é um compilado, um resultado final de um baita processo de análise, né? Exatamente. Tem uma história muito curiosa de uma pessoa que ligou para a FGV muitos anos atrás, querendo o IGPM, né? E aí a gente explicando para essa pessoa que o IGPM ela tinha que ligar para um departamento comercial da FGV, porque lá eles teriam opções de informar um índice para essa pessoa. E ela chorando no telefone, por favor, me passa, é só um númerozinho, né? Aí a gente começou a refletir sobre a frase daquela pessoa, só um númerozinho. Sabe quantas pessoas estão envolvidas no processo de apuração, né, do IGPM, né? Quanto é investido, qual a colaboração, né, da indústria, do comércio. O índice só é produzido graças à colaboração de vários segmentos, né, que passam, né, que enviam em confiança seus preços para a FGV. Alguns preços são públicos, né? Preço do mercado público, qualquer um pode pegar, mas tem preços de segmentos industriais que são
mais difíceis da gente alcançar, que tem um segredo de mercado ali por trás daquela formação de preço. E essas empresas, em confiança, mandam para a fundação para a gente ter a melhor estatística, né? Enfim, para que todos os segmentos tenham boa visibilidade, né, dos desafios que a gente está passando, né, em nível de preço. Então, não é só um númerozinho, não, é um baita trabalho para a gente resumir tudo naquele número que faz parte da manchete do jornal. Exatamente. Então, estão explicados, na verdade, os índices, porque falamos de vários aqui, então eu listei aqui alguns. O IGP, que a gente ouve menos IGP do que GPM, o que é muito engraçado, porque o IGPM é uma das variações do IGP, mas é o mais divulgado junto com o IPCA. Digamos que são os dois frontmen, são os dois primeiros que aparecem quando se fala de inflação. Tem também o IPA, que está dentro do IGP, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo. Tem o INCC da Construção Civil. Falamos também do IPGF, eu tenho que acostumar ainda porque é um índice novo, IPGF, que é da inflação das famílias, que é uma reanálise dos custos das famílias. Tem também o IVAR, que foi esse último que a gente citou, sobre a variação do aluguel, lembrando que é aluguel residencial. Então, se você quer usá-lo para negociar o aluguel do seu escritório, calma que não vai... Pode funcionar, mas não é o mesmo nível. Ele é residencial, mas para aluguéis residenciais é uma maravilha, até porque o IGPM, como a gente já conversou aqui, não tem uma ligação muito, muito direta com a realidade do aluguel do dia a dia das pessoas. Então, por conta disso, principalmente do IVAR e do IPGF, fiz questão de trazer aqui essa explicação, quase 50 minutos de entrevista. Provavelmente eu só dei bom dia no programa nessa sexta-feira e já larguei a entrevista no ar, porque não tem nada para cortar aqui, não quero cortar lição nenhuma aqui do André Brás, o André Brás, que é o coordenador dos índices de preços da Fundação Getúlio Vargas, explicando esses índices que a gente vê no noticiário. Agora, se você ouvir a entrevista completa, você vai entender cada número que você está vendo. Como ele mesmo falou, o número é só o final, o processo todo é que é importante. Então, espero que você tenha ficado mais preparado para entender a economia brasileira por meio dos índices. Essa foi mais uma entrevista especial de sexta-feira. Eu volto na segunda-feira com mais um programa ao vivo e essa entrevista, a conversa, está no canal de 60 Minutos também, no YouTube, 60 Minutos 1007. Vá lá, assista a entrevista na íntegra, compartilhe com os amigos, compartilhe com aquela pessoa que gosta de discutir economia com você, para ver se ela fica um pouco mais inteligente também, e confira também todos os conteúdos que a gente tem. Já falamos de CARF, já falamos de vários assuntos, falamos do Open Finance nessa semana também, tá lá no YouTube também. Então, só conteúdo de primeira no canal de 60 Minutos. Eu fico por aqui, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, bom fim de semana, até mais.